boa tarde! Está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você, falando de futebol com muita informação, comentários e descontração. O Cruzeiro entra em campo hoje pela Sul-Americana, podemos dizer, num amistoso que vale a sequência de invencibilidade, oportunidade para jovens e para quem não vem jogando. No Galo, Cuca aguarda o jogo de amanhã que vale a liderança do grupo da Sul-Americana e uma classificação mais tranquila e tem uma possível baixa. Berna! Daqui a pouco a gente explica por quê. Já o Coelhão se deu bem, bateu o Atlético Goianiense e tem um convidado mais do que especial no Bola na Rede. Para mim, o melhor lateral esquerdo da história do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais, vem com a gente, participe e mande sua opinião. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Estamos na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. Aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona, seja no táxi, no Uber, no seu carro particular. E claro, obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Guarde, adicione esse WhatsApp, 99680-2910. Hoje eu recebo aqui um convidado com muita alegria. Tive a oportunidade de ver muitas gerações. Vanderlei, que foi um grande nome da lateral esquerda do Cruzeiro. Sorin, que sem dúvida foi o mais midiático deste setor do Cruzeiro. Jogou muita bola, teve título emocionante, mas sem a menor dúvida, ele que deu prejuízo ao Cruzeiro, aos cofres do Cruzeiro. Por quê? Não teve uma grande venda. Quem disse isso foi Zezé Perrella uma vez e ele foi um ídolo para mim, o melhor da lateral esquerda do Cruzeiro. Jogou bola demais, uma história, quase 400 jogos, gols, títulos. Uma história riquíssima, uma bandeira. Está entre os 20 que mais jogaram com a camisa do Cruzeiro. Só não foi embora, ninguém pegou e deu prejuízo e ainda bem, porque a torcida do Cruzeiro agradeceu. Nonato, torcedor, sempre teve orgulho de ter você e ser esse ídolo e essa grande história numa época que o jogador ficava muito tempo. Salva de palmas aí para o Nonato. Seja bem-vindo, Nonato. Obrigado, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos aqui. Um prazer poder estar participando desse programa aqui. Muito obrigado aí pelos elogios. Nem prezava tantos assim, não, né? Você jogou demais. Mas essa do Zezé aí é bem marcante, né? Ele falou que eu fui o único jogador que deu prejuízo, que eu fiquei 8 anos no Cruzeiro e ele não conseguiu vender. E você ficou assim, com esse sentimento de não ter feito uma carreira fora, apesar de que eu vou te falar, você viveu um momento espetacular no Cruzeiro. 2 Copas do Brasil, Libertadores, Supercopa, ou seja, a sua carreira foi riquíssima aqui. Não, sem dúvida eu não sinto nenhum assim, constrangimento em não ter ido para a Europa, e principalmente também naquela época, né? Para você ir jogar na Europa, você tinha que ter um certo número de jogos de convocação pela seleção brasileira. E eu fui convocado 2 vezes só, no amistoso de 91 e na West Camp de 93, né? Dali eu tinha sido convocado também para a Copa América, mas no último jogo da West Camp eu acabei machucando e fui cortado. Nonato foi de 1990 a 97, 23 gols em quase 400 jogos. Como eu disse, ele é o 19º a vestir por mais tempo, mais vezes, a camisa do Cruzeiro. Meu caro Bauchita, 2 Copas do Brasil. Sabe, aquela antológica de 96 com Levi, 93 Pinheiro. E aí você tem aquela Libertadores emblemática. Tem vários outros títulos. Depois eu vou te falar de um que eu acho que foi sensacional e as Supercopas, né, que o Cruzeiro também levou e foram assim emocionantes. O Cruzeiro bateu o recorde no Mineirão de público. E aí eu te pergunto, se tem um jogador que não te fez raiva, Bauchita, que alegria te receber, você que também é um dos símbolos da torcida do Cruzeiro, foi o Nonato. Nonato só te trouxe alegria. Graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde
aos meus amigos aqui. Boa tarde, grande lenda. Nonato é uma lenda do futebol do Cruzeiro, né? Eu tive o privilégio de vê-lo em campo e só nos deu alegria. Eu comparo o Nonato a um dos pilares do Cruzeiro também para mim, na minha história. Eu, por exemplo, falei isso aqui, eu ia para ver o Cruzeiro. O primeiro jogo do Cruzeiro que eu vi na minha vida, meu pai me levou, foi aquele 5-4 emblemático contra o Internacional, e a partir dali a minha paixão pelo Cruzeiro nasceu. E aí eu passei a ir a campo para ver o Cruzeiro, e aí passei a ir a campo para ver Joãozinho. E eu comparo o Nonato para essa galeria. Ele está nesse nível aí. Joãozinho, Nelinho, Ronaldo Fenômeno, Sorin, ele e outros, Dirceu Lopes, Tostão, grandes nomes que o Cruzeiro, Piazza. O Cruzeiro, graças a Deus, é uma fábrica de bons jogadores, né? A gente fica muito satisfeito de estar ao lado de uma lenda do Cruzeiro. Vi em campo e agora estou vendo aqui. A gente já se encontrou várias vezes. Na época do 98 Futebol Clube também, a gente brincava sempre com o Nonato. E é uma figura, além de ser um talento de futebol, gente fina e tudo, tem histórias hilárias. Nonato é um cara que tem histórias assim maravilhosas da gente deitar no chão de rir. Olha aí, Nonato, para quem não se lembra ou é mais novo, o homem era lateral esquerdo, mas se precisasse estava ali na direita, fazia bem a função, um jogador polivalente. E assim, tinha uma virada de bola, que era algo extraordinário. Aquela bola 30 metros, ele virava a bola, passava igual um foguete. Nonato jogou muita bola. O torcedor do Cruzeiro, com certeza, não é à toa que tem essa idolatria por você, viu, Nonato? Isso aí. Você falando aí, né, de você desce e jogar na lateral esquerda. O meu primeiro troféu Guará que eu ganhei como melhor lateral direito do ano. Olha aí. Entendeu? Porque o Zelão machucou naquela fase final da Supercopa de 91 e o Ceueno acabou me botando para jogar a final como lateral direito e depois na sequência do Campeonato Mineiro eu acabei terminando o ano como lateral direito e ganhei o troféu Guará. E antes de rolar a bola para o Guido Jorge, você falou no nome dele. Enio foi o melhor, o maior que te treinou? Foi um xerifão, viu? O melhor de todos, melhor. Sem dúvida. Ele era muito rico e conhecia muito. E tá aqui também ele, Guido Jorge, a voz alvinegra nas transmissões do Galo, tá sempre lá ao lado do Breno Galante. Guido, alegria te receber. E como é que tá aí o coração preocupado para amanhã nesse jogo aí do Atlético, onde é vencer, vencer, vencer. Não tem outra opção. A verdade é essa, né, Júlio? Antes de falar do Atlético, só também passar aqui, né, porque eu não tenho esse conhecimento celeste que os companheiros têm, mas o Nonato é uma referência, né? Uma referência não só para o Cruzeiro, mas uma referência para o futebol nacional. E pegando o gancho no que você disse sobre a questão do Zezé Perrella, né, Nonato? O Nonato deu prejuízo. Na verdade, o Nonato não deu prejuízo. É porque não se vende diamante a preço de prata, né? Diamante a gente guarda no lugar secreto, que no caso do Nonato foi o time do Cruzeiro. E é uma honra e um prazer poder estar aqui ao lado do Nonato, que me fez muita raiva, não posso negar. Se não fez em vocês, a mim fez bastante. Mas no bom sentido, um craque de bola, um dos melhores laterais esquerdos que eu também vi jogar, independente de clubismo. Falar do Galo, Júnior, é obrigação, né? Obrigação vencer o Forte Cienciano, né? Os Fortes Cienciano, 10º colocado no campeonato do seu país. Um time que vem a 5 jogos sem derrota, mas aí você tem que pegar os adversários, né? Binacional, Universidade, Deportivos Uiquique, e não é aquele Uiquique que o Atlético perdeu. Enfim, cara, o time do Atlético é muito superior ao Cienciano. Agora, o Atlético tem que ganhar dele mesmo. Tem que ganhar dele mesmo. O que vem acontecendo jogo pós jogo. O Atlético perdendo pontos, perdendo jogos, perdendo oportunidades para ele mesmo. E amanhã é um jogo que não se pode perder oportunidades para garantir a classificação em primeiro do grupo, fugir do segundo para também fugir de um confronto num play-off que vem da Libertadores. Que não é legal. Falando nisso, então, da rodada da Liberta e da Sula, que determinou classificados e eliminado pelo lado dos brasileiros. Pela Libertadores, o São Paulo venceu o Tadieres por 2-1 no Morumbis na noite de ontem e classificou para a próxima fase. Pode até colocar na telinha
aqui. O Botafogo venceu a Universidade do Chile por 1-0 e garantiu a classificação como o segundo colocado do grupo. A partida teve a presença do novo comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que vai acompanhar também o Flamengo. O Vasco recebeu o Melgar do Peru em São Januário e venceu por 3-0 e se classificou em segundo no grupo E. O Corinthians, para a alegria do Bauchita, minha também, o Corinthians enfrentou a equipe reserva do Huracan na Argentina e perdeu por 1-0. A equipe paulista foi eliminada da competição. E aí, ficou dentro da normalidade? Para mim, era o jogo mais difícil, o adversário mais difícil, quem tinha era o Corinthians mesmo. Esse jogo, ele que acabou perdendo por 1-0. Sim, desses jogos aí, a surpresa nenhuma dos resultados. Obviamente, o Vasco, pelo futebol que vem apresentando, não está muito daquela coisa não, mas deu uma reagida graças ao esquema lá. Parece que o Fernando Diniz começou a dar uma cara aí para o Vasco, não sei até quanto que vai, né? Mas até fico surpreso de como os jogadores já assimilaram a proposta do Fernando Diniz, né? Mas o Vasco, dentro desses resultados todos aí, que me surpreendeu mais pelo placar elástico aí de 3-0. E vamos então falar da rodada de hoje para o Nonato e o Guido Só uma questão, comentarem. Júnior. Esse jogo, o Botafogo, foi um jogaço. 1-0, um jogo brilhante do Igor Jesus. E o Botafogo vem se especializando em vencer com um jogador a menos. Nos trouxe péssimas lembranças. Não vamos falar disso, não. Agora, a gente tem rodada hoje da Libertadores, o Inter e Bahia. O Inter precisando vencer ou empatar. Palmeiras e Sporting lá no Allianz Parque, 9h30. Palmeiras já classificado. Aqui o Flamengo contra o Deportivo Táchira, lá no Maraca, 9h30, com presença do Ancelotti. O Flamengo também está precisando vencer, tem que torcer aí para poder ficar numa situação mais confortável, porque, como você disse, Guido, segundo lugar não é uma boa. E a Sul-Americana, a gente tem a Universidade Católica e o Vitória, mas o jogo que o Nonato vai acompanhar, eu tenho certeza, 9h30 da noite no Mineirão, Cruzeiro e União Santa Fé. Tá levando fé, mesmo com time misto, reservas, Cruzeiro leva essa aí, Nonato? Leva sim, ainda mais para a gente manter essa sequência, né, aí de invicto, né? Se a gente ganhar hoje, é a maior sequência do ano de um time brasileiro. Boa, eu também concordo com o Nonato. Pode chegar a 10. E motiva para o jogo principal, que é o de domingo, contra o Palmeiras, que eu acredito, antes dessa parada aí, o Cruzeiro, o foco do Cruzeiro, acredito, de toda a comissão técnica, dos jogadores, do clube em geral, é chegar na parada líder do Campeonato Brasileiro. Beleza, então daqui a pouco vai ter história engraçada do Nonato. Você vai contar uma pra gente, Nonato? Tem uma rapidinho pra gente ir pro intervalo, uma rapidinho. Conta uma aí rapidinha pra gente, das que você tem, dos seus causos. A mais engraçada, assim, rapidinho, Roberto Gaúcho, né, ele não era muito de marcar e tal, e o Levi era o treinador. Aí eu fui e falei com o Roberto, ó, não precisa voltar, vem só até o meio de campo e pode deixar, se o lateral direito passar, eu resolvo. Chegou no intervalo, o Levi, ô Roberto, você tem que acompanhar o lateral. Aí o Roberto, não, mas o Nonato falou que era para me ficar só até o meio de campo. O Levi olhou para mim, você agora é treinador? Aí eu falei, não, mas ele não... Então tá bom, se alguma coisa der errado, a culpa é sua, viu? Olha, eu mando um beijo pro Roberto Gaúcho. O Roberto, que é um cara extraordinário, tá lá em Pará de Minas, eles desenvolveram um trabalho muito legal, então a gente manda aqui votos de sucesso em tudo aquilo que ele está fazendo. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais do Nonato, o melhor lateral esquerdo da história do Cruzeiro. O intervalo é VaptVupt. E olha só, a dica, hein? Esse óculos lindo, maravilhoso, você vai mandar o WhatsApp para 31 99680 2910, dizendo, eu quero ganhar o óculos Bravos. Pode mandar também mensagem falando sobre o seu time. O sorteio é sexta-feira, imperdível oferecimento da óculos original. A gente daqui a pouquinho está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Na sexta, tem o sorteio do óculos Bravos, um lindo óculos da marca Bravos, fotocromático com espelhamento,
para você, atleta, corredor, ciclista, seja o esporte que for. As lentes são inteligentes, escurecem ao entrar em contato com os raios ultravioletas, protegendo os seus olhos. O Óculos Bravos é um oferecimento da Óculos Original que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas. O Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, você tem que mandar a mensagem dizendo: eu quero ganhar o Óculos Bravos. Pode dar a opinião do seu time, o que você quiser falar. A gente registra e sexta-feira é o sorteio. E tem participação, coloca na tela, esse não é seu não. Fica não de adianta. óculos, você tá bem melhor com esse óculos aí, aqui, viu? Com esse óculos, melhorou. Até as marmotas ficam melhores. Melhorou. Então tá aqui, Hernandes Azevedo, boa tarde, amigos do Bola na Rede, abraço para todos, programa cada vez melhor. Quero ganhar esse óculos. Hernandes, cruzeirense de Conselheiro Lafayette, boa sorte, um grande abraço para todo mundo aí de Lafayette. De Croque, sempre participa com a gente. Boa tarde, meu novo amigo Júnior Brasil. A todos vocês do Bola na Rede, vocês acham que o Cabuloso tem chance de chegar na final entre os 4 melhores do Brasileirão? Um abraço a todos de Novo Oriente. A gente tem que aguardar, mas o Cruzeiro está fazendo por merecer, viu? Grande abraço para você. Warley, boa tarde, galera. Júnior, hoje você superou. Tu sempre monta bancada de gênios agora. Hoje você trouxe um ser único, Nonato. Como não ser fã desse cara? Impossível. Parabéns, Júnior. Você está dando show. Agora o Cruzeiro vai surpreender o Palmeiras. Aguardem. Um abraço a todos, em especial ao eterno Nonato. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Valeu. Beijo para você. Muito obrigado. Tem mais uma. Paulinho. Boa tarde a todos. O Atlético tem que priorizar a Sul-Americana porque o brasileiro já era. Que isso? E falando de Atlético, que só entra em campo pela Sula contra o Cienciano, o Cuca precisa ganhar para terminar em primeiro e não jogar com as equipes que chegam da Libertadores. Quem ficar em segundo vai passar por essa situação. Bernard, acometido de gripe, passa a ser dúvida. O jogo é a disputa do primeiro lugar com o Cienciano, que tem 9 pontos, e o Galo 8. E aí eu te pergunto, Guido Jorge, você está preocupado? Não está preocupado? Você sente uma tranquilidade, esse desgaste, tantas outras coisas que tem pegado para o Galo? Isso é motivo de preocupação? Falou tudo, Júnior. Falou tudo na sua fala final. Caiu um lenço aí. O contexto do Atlético, ele não nos permite ter tranquilidade, porque os problemas são muitos, né? É problema no elenco, é problema em campo, é problema de tabela, é problema em playoff, é problema financeiro. A cada dia surge uma nova situação, é problema de jogador que não tem substituto no elenco e, creio eu, dificilmente de reposição podendo sair, tendo proposta para chegar. Enfim, isso tudo afunila no que temos hoje. Um Atlético, hoje não, né? Amanhã, um Atlético Cienciano. E por dizer de hoje, tem um jogo da Libertadores, passou aí, que é muito importante para motivar o Atlético hoje, que é Bahia Internacional, porque um desses dois, muito possivelmente, vem para os playoffs da Sul-Americana. Então, é muito mais tranquilo você vencer o Cienciano e classificar em primeiro do que ter que enfrentar logo um Internacional, um possível Bahia. Então, é um jogo muito importante para o Atlético e, inclusive, nesse comentário, o Atlético tem que priorizar a Sul-Americana, porque o Campeonato Brasileiro já não é bem assim. Agora, um time que monta a estrutura que o Atlético monta, um time que se endivida a ponto da folha salarial que o Atlético tem também. Cara, você dizer que a gente tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro ainda antes do primeiro turno é algo, para mim, inconcebível. Nonato, o jogador, ele sente o clima diferente quando ele está pressionado. Tem um jogo que só tem uma alternativa, porque implica em muitas coisas. Às vezes uma eliminação, às vezes um segundo lugar, como a gente falou, que é mais difícil. Na cabeça do jogador, você que teve tantas vezes em campo, essa pressão, para uns eu sei que ela se transforma em algo positivo. Para outras, ela mexe com o emocional do cara. Como que lida com isso? Aí você tem que ter tranquilidade, né? Você falou uma coisa certa. Para uns se torna uma motivação e para outros se torna terrível. O rendimento cai, você fica em depressão, entendeu? Eu não. Graças a Deus eu sempre consegui passar por cima disso. Jogos difíceis, tranquilidade e sempre a maioria desses jogos assim
eu era eleito o melhor em campo, entendeu? Tem que ser assim. E igual o nosso amigo falou aqui, o Guido, o Atlético, ele tem que priorizar mais a Sul-Americana, porque tem a primeira fase, que falta só um jogo, né? E depois, se eu não me engano, são mais 3 fases, né? São 6 jogos para você garantir a vaga na Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Então é muito mais difícil, entendeu? Eu não sei, tipo assim, qual foi a ideia, quem fez esse planejamento do próprio Cruzeiro também querer, a maioria dos jogos, entrar com time em reserva na Sul-Americana. São 12 jogos para você ter a vaga garantida na Libertadores, entendeu? E no Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Gente, esse conselho tem que ser bem guardado, porque de Copa o Nonato entende e muito. A pergunta que eu te faço, o Atlético já disse, o Cuca comentou na coletiva do último jogo, e agora está o Bernard com gripe. E pode ser uma baixa, a gente não sabe nem se ele vai treinar. Mas Bauchita, no meio de desgaste, aí você tem um surto de gripe, que pega um grupo aqui, pega outro aqui, a gente sabe que essa gripe está muito forte, as pessoas estão demorando a voltar à plena condição. Isso é mais um problema para ser gerenciado. Esse desgaste que já vinha grande, aí vem a gripe ainda para derrubar os caras? Bernard, coristina infantil para você melhorar, porque menino é assim, né? Tem que tomar bastante água, tá bom? É menino novinho, pequenininho, tá lá, né? E tudo. Mas eu acho o seguinte, cara, sobre essa questão, o Atlético já tem muito problema, mas muito problema, né? E esses problemas têm que ser minimizados, né? Para que os jogadores entrem em campo e em outra época a gente falaria assim, como é que chama o time? Ciciciano, sei lá, isso aí é para passar por cima. Mas como o Atlético vem, o Guido falou muito bem, o Atlético perde para ele mesmo, né? Os jogadores não sei o que está acontecendo, que eu acho que e isso é um alerta para a diretoria, para torcedor, para a comissão técnica, para todo mundo, para os jogadores, porque tem alguma coisa errada. Tem que detectar isso, né? A gente sabe das dívidas do Atlético, isso influencia, né? Atrasos e outras coisas, né? Que sabe. E isso tem influenciado, por mais que os jogadores, às vezes, ali na zona mista, vai dar uma entrevista e fala que não tem, não, que está tudo bem, que está tudo certo. Não, tem alguma coisa. Como o Cruzeiro, na época que não estava conseguindo as vitórias, a gente sabia que tinha alguma coisa ali errada, né? E aí, graças a Deus, algumas frutas podres foram tiradas ali para que o Leonardo Jardim tivesse o controle de tudo ali e acertadamente, né? Você vê que agora a gente não fala nem mais no Alexandre Matos, no Alexandre Não, Gastos. você não vai falar do Cruzeiro agora, não. Nós estamos falando do Atlético. Mas o Atlético, Não, você não vem eu como tumultuar, torcedor, não. quero que o Atlético tome uma ferrada hoje lá e pronto, tá Não certo? vem tumultuar, não, que o Guido já está nervoso com você. Não, aqui é o seguinte, chega aqui no programa, a gente aperta. Não tem dessa, não. Quero que você saia em cima do muro, não fique em cima do muro, que a pergunta é tensa, tá? É tensa. Onde que eu encontro a melhor picanha de BH? Eu quero que você conte aqui pra gente. Boteco do Maranhão, ué. Ah, garoto! Bernardo Guimarães, 1874, meu filho. Já tem nego esperando lá, seu Lúcio. Seu Lúcio Maranhão. Souza aqui, ó, e fala nisso. Beijo pro Maranhão, ele que tem a feijoada do Maranhão, uma picanha maravilhosa e é grande amigo do Nonato. E aí tem a turma, ele foi conselheiro do Cruzeiro, você conhece bem o seu Lúcio Souza. Tem o Dácio, filho dele, que foi goleiro do Cruzeiro. O Fernando trabalhou no Cruzeiro há muito tempo. E um dos irmãos aí da família, filho do seu Lúcio, que eu tenho grande carinho, é o Sérgio. Mando beijo pra ele. O Sérgio, uma vez, ele viu que eu era colecionador de chaveiros. Ele me chamou na casa dele, me deu uma mala de chaveiro, então eu tenho grande gratidão por ele. Grande abraço para essa turma lá do Maranhão, Maranhão que é nota 1000. Júlio, E Guido, o Boteco do Maranhão, rapaz, é interessante, o lugar é excelente. E quem me levou lá pela primeira vez, fui poucas. Meu pai era um grande frequentador de lá. não, lá é muito bom, lá é muito bom. Em breve nós vamos lá fazer companhia pro Nonato. E eu quero fazer uma pergunta para você, senão o Bauchita vai querer falar, vai tumultuar tudo. Vamos lá. A pergunta é para você. A gente tem escutado assim na imprensa que o Siga, lá no Atlético, quer alguns jogadores, indica alguns jogadores, faz uma devida avaliação, aí o Cuca fala, eu não quero. Aí o Cuca fala, eu quero esse, o Siga, não, esse não dá, por conta disso, daquilo. Você está conseguindo, você que tem boas informações de bastidores, Guido, entender essa queda de braço lá no Atlético? O que a gente entende da situação financeira do Atlético, ela compromete exatamente na contratação, né, Júlio?
Porque qual time... Aquela situação, o Atlético precisa de peças que cheguem, no mínimo, para ser sombra daqueles que estão, para manter a qualidade, que já não está tão grande, né? Mas os jogadores podem, eles têm a capacidade de melhorar, porque tem futebol para isso. Só que para você tirar um jogador de qualquer um time, cara, um time que não paga, você não vai conseguir tirar esse jogador que é importante para o outro elenco. Então você vai buscar jogadores como, por exemplo, um reserva do Bragantino, um Pituca que já tem problemas com o Santos e quer sair, enfim, eu estou dando exemplos aqui. E agravando tudo isso, eu diria a você, eu disse isso ao Breno ontem, Júnior, o Atlético para mim precisa de pelo menos 4 peças, e eu considero uma dessas peças um jogador que já está no Atlético, que é a permanência do Rubens, que ele é essencial para o Atlético. Sem dúvida, o Cuca falou sobre isso. O Cuca falou sobre, mas a diretoria do Atlético também deixou bem claro, o Cuca disse o seguinte: não sai até o final do ano, até porque se sair perde dinheiro, e a diretoria já disse, se chegar uma boa proposta, vai sair. E sabemos nós que o mercado russo, por não poder fazer transação com o resto da Europa, o que sobrou ao mercado russo é o mercado sul-americano, com reservas. Eles pagaram 35 milhões aqui nesse menino do Botafogo. Esse menino que eles pagaram 35 milhões não teve proposta de 20. Eles vieram e pagaram 35. O Atlético considera que de 15 a 20 milhões, o Rubens será negociado e vai ser uma baixa muito grande para o Atlético, porque não tem reposição. Beleza, a gente vai para o intervalo rapidinho. Mande sua mensagem, converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. Só lembrando, na sexta tem um sorteio do Óculos Bravos. Mande sua mensagem. Você acredita na vitória do Galo amanhã? Qual o time titular? A gente vai para o intervalo rapidinho. Você pode mandar uma mensagem falando como que conserta pneu do seu carro. Se você está vivendo um problema de relacionamento aí com seu marido, com a sua esposa, pode mandar para cá que a gente responde. O importante é a sua mensagem chegar, seja o que for. Se você tiver perguntas sobre como o avião roda, com que combustível, qual velocidade, a gente também responde. Qual é o Pix nosso também? Você pode perguntar. Essa de dinheiro eu não vou falar não, porque daqui a pouco eles pedem para mandar o Pix para lá. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede. Eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na TV Horizonte, na Rádio América 107,1. Hoje tem um sorteio do Óculos Bravos, que é um lindo óculos fotocromático com espelhamento. Ou seja, ele tem lentes inteligentes que escurecem ao entrar em contato com os raios ultravioleta, protegendo seus olhinhos. O Óculos Bravos é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas. O Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o Óculos Bravos. 99680-2910. Você que é corredor, você que é ciclista, você que joga beach tênis, vôlei, o que for, ele vai te acompanhar na sua atividade esportiva. Tem mensagem? Coloca aqui na tela pra gente ver. Gedeilson, GD, boa tarde, galera do Bola na Rede, parabéns pelo programa, vocês são craques, eu acompanho sempre que posso, muito obrigado. Eu quero ganhar os óculos da Bravos, vai me ajudar muito nas corridas de fim de semana. Grande abraço, Gedeilson. Carlos, boa tarde, Júnior e bancada. O programa está top demais. Nonato, além de um ótimo jogador que foi para o Cabuloso, é resenha demais. Parabéns pelo programa, cada dia melhor. Quero participar do sorteio. Carlos Alexandre Maciel, bairro Pedra Azul, Contagem. E tem mais um, coloca aí, Vinícius Evangelista. Boa tarde, programa sensacional. Eu espero que o Galo saia dessa zica o mais rápido possível. Quero esse óculos no meu rosto, Vinícius de Brumadinho. Nonato, uma coisa que é interessante, o torcedor do Atlético tem um maior carinho, um maior respeito com você, né? Porque tem às vezes jogador que entra muita polêmica, você não teve dessa. O torcedor do Galo gosta de você. Isso é muito bacana, né? Aonde eu vou, torcedores do Atlético com camisa do Atlético pedem para tirar foto comigo e tal. Isso é bacana demais, você ter o respeito da equipe adversária, né? Show de bola. E o Cruzeiro entra em campo hoje no Mineirão contra o União Santa Fé, 9h30 da noite. Um jogo para cumprir tabela. Mas a China Azul está comparecendo em bom número. Podemos ter de 15 a 20 mil torcedores.
O valor mais barato para o sócio é R$20 e ainda pode levar um acompanhante. Está certo, tem que ter promoção. Não sócio, R$30. E um detalhe, a última vitória do Unión foi no começo de abril, na vitória contra o Central Córdoba pela competição nacional. Na sequência, 8 partidas e a equipe com 5 derrotas e 3 empates. Hoje, mais uma derrotinha para eles, ô Bauchita? Sim. E sobre esse papo que você falou do Nonato, os torcedores do outro lado gostarem do Nonato também, isso eu falo porque o Nonato nunca foi um jogador midiático, aquele jogador que joga para a torcida e que em campo não entrega tanto que tem que entregar. E hoje em dia está em moda isso, né? Jogador que joga para a torcida, que vai dar entrevista e alfineta e fala isso e fala aquilo. E em campo não rende o que tem que render, que tem que ser, sabe? É muito midiático. O Nonato entregava em campo o que ele realmente tinha que entregar, que é futebol. Mas falando do Cruzeiro, eu acho que hoje o Cruzeiro vai fazer esse teste. Mais uma vez o Leonardo Jardim colocando alguns jogadores para ter sequência, para ter ritmo de jogo, né? Os garotos aí da base que tem entrado, tem o Murilo, A gente pode ter um Cauã Prates. Que também, aquele menino outro, o ponta lá, Kaique Kenji. Esses caras têm que ter ritmo, porque além de serem novos e terem minutagem de jogo, vira um potencial ativo do clube, né, para uma possível venda, quem sabe, né? O Cruzeiro pensa nisso também. E eu acho que hoje é tranquilo, o Cruzeiro com certeza vai manter aí a vitória sobre o Unión, que o prospecto aí do adversário. O prospecto danado. É ruim demais. Então eu acho que o Cruzeiro vai sim fazer um bom jogo, vai sair com a vitória para manter a invencibilidade e chegar com o pé na porta contra o Palmeiras. Ô, Nonato, tem um jogador que eu queria ver jogando numa sequência, o Dineno. Apesar de que quando você olha para frente, você tem também um Kaique Kenji, que é outro que tem para aparecer. A gente vai falar aqui do time, mas eu rolo esses dois para você. Você acha que num momento desse é uma boa para os dois? Ah, sem dúvida. Eu também eu sou fã do Dineno, cara. O cara foi infeliz, né? O cara machucou 2 vezes. A sequência dele sempre que entrava metia gol e deu azar de machucar. Vinha bem, né, Nonato? Vinha bem demais. O cara... E a gente espera aí, de repente, nesse jogo de hoje aí, o Leonardo Jardim possa dar aí uma oportunidade para ele jogar aí, de repente, os 90 minutos. Mas eu acho que o Lautaro vai fazer raiva. Tomara até que faça um bom jogo, viu? Guido Jorge, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Cruzeiro busca essa meta, invencibilidade de 10 jogos. Isso dá moral para o jogo contra o Palmeiras? É uma meta que os jogadores têm que buscar? Vale a pena? É algo que você bate no peito e fala, cara, bati o Flamengo, estou vindo bem aí. É algo que vale? Sem dúvida. Tudo motiva, tudo... o Nonato está aqui, foi jogador, pode falar até melhor do que eu. Qualquer fator motivacional, ele é bom, né? Ele soma. E dizendo sobre esse retrospecto do Santa Fé, faltou só dizer que é o lanterna do Campeonato Argentino do Grupo A, né? Então, assim, o Cruzeiro tem tudo, ainda que com um time que não seja o principal. Mistão, reserva. Como disse o Bauchita aqui, né? Há tempos atrás, passar por cima, né? Passar por cima. E é isso, cara. E em relação a essa questão, e aí eu posso falar com propriedade, do respeito e carinho do torcedor atleticano para com o Nonato, é um cara que sempre é o perfil, né? A gente dá um lado, a gente vê, é o perfil, é um cara calmo, tranquilo, que sempre entregou em campo, sempre foi respeitoso. E tem uma coisa que é o diferencial que traz o respeito para qualquer torcedor, que é futebol, né, Júlio? O cara jogava muita bola. Se você está com um problema na família, briga dentro de casa ou no trabalho, chama o Nonato. O Nonato, com a calma dele, vai resolver e vai te orientar. É o nosso coaching. E olha só, o provável Cruzeiro. Léo Aragão, o William ou Fagner, porque, querendo ou não, pinta uma dúvida. Fagner titular, mas ficou fora. Talvez volta, mas tem um jogo contra o Palmeiras. E aí na defesa, Vidalba, Jonathan Jesus, Kaique ou Cauã Prates. Uma boa. O Wallace, que esse está devendo demais, não tem justificado. O Murilo, Eduardo ou Rodriguinho, Bolaça ou Dineno, Lautaro e Kaique Kenji. E ainda sobra, viu, Bauchita? O Matheus Pereira e o Gabigol.
Olha só, você tem ali uma turma legal. Eu acho que assim, o Fagner pode ser que entre, porque ele ficou 2 jogos sem jogar e até para criar um ritmo, pensando no jogo contra o Palmeiras. Né? O meio-campo ali, eu acho que o Eduardo vai ser o titular. Eu acho que o Eduardo vai entrar nesse time aí. Eu vejo ali no ataque, o Vidalba e o Jonathan Jesus vão dar uma folga aí pro Fabrício Bruno. O Cauã Prates pode entrar aí no lugar do Kaique, até porque o Kaique vem numa sequência também para dar uma, né? O Murilo também, eu acho que é um jogador. O Wallace precisa dar uma resposta. Eu torço muito pro Wallace, porque é um jogador que o Cruzeiro trouxe a preço de ouro, muito caro. Está aqui na tela, inclusive, o provável Cruzeiro muito está aí. Caro o Wallace, pro tanto que ele ainda não entregou, né, em campo. Tem qualidade, sim. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Acho que o Rodriguinho, ele merece também uma... Tem que aparecer, para jogar. O Lautaro também é outro que, quando chegou, mostrou e realmente hoje, não sei se está jogando na posição que não é dele, não sei, tem que acertar, esse Cruzeiro tem que acertar. Eu gostaria que o Dineno entrasse. Gostaria, concordo com o Nonato, que o Dineno, o Leonardo Jardim já falou que dos atacantes que ele tem, dos centroavantes que ele tem, o Dineno é um que tem uma característica única. O Dineno é um bom cabeceador, ele se movimenta muito bem na área, é aquele centroavantão mesmo, aquele clássico. E na bola aérea? A bola aérea. E eu acho que, assim, se você bota o Lautaro e o Bolácio, ou o Kaique Kendi e Bolácio ou Lautaro nas alas, fica muito bom para o jogo aéreo do Cruzeiro. E eu acho que... Mas eu acho que nesse sistema aí que o Jardim vem jogando, dificilmente ele vai começar com 3 atacantes. Porque ele não está botando... Ele vai e a turma do meio está né? jogando muito também. Isso, você não tem um Wanderson agora que ajuda até a circunstância e outras. Você pode imaginar. Matheus Pereira e Gabigol, vê os 2 jogando. O Gabigol está sendo quase que um 10 no Cruzeiro. E aí, Nonato, eu vou até já emendando e enrolar, porque você entende bem disso. Só uma conclusão sobre o Campinho. Ali ficou interessante o que o Bauchita disse, desculpa atrapalhar. Claro, à vontade. O Lautaro e o Wallace, eu não sei se vocês concordam comigo, mas hoje talvez seja um jogo chave para eles, porque daqui para frente não terá um jogo com, vamos dizer assim, uma qualidade técnica tão inferior do adversário. Verdade. Para que esses jogadores possam acompanhar o elenco e despontar e se elevar o seu futebol. Então é um jogo chave, tanto para Lautaro quanto para o Wallace. Por isso que eu acho que eles vão ser titulares. O Lautaro e o Wallace eu tenho que quase certeza. Que joguem bola, porque estão devendo. Eu acho que uma coisa, o Lautaro até não se omite. Agora, o Wallace, eu vou te falar, ele tem que ter um pouquinho mais de vontade, tem que ligar ali o dedo no 220, Nonato. O foco, querendo ou não, é o Palmeiras. E Palmeiras você entende, porque você também foi campeão. Em cima daquele grande Palmeiras que a mídia inteira, o Palmeiras comprou na época da conquista do time de Levi, você, aquela máquina que era o Dida em campo. Eles comemoraram antes da hora. E aí, Marcelo Ramos, Roberto Gaúcho, vocês foram lá e ganharam. Pegando aquele sentimento dessa rivalidade, esse jogo contra o Palmeiras é o jogo no momento do Cruzeiro? Sem dúvida. É o jogo, assim, vamos dizer, que vale 6 pontos. Né? E a confiança que isso vai dar nessa parada, né, para esse Mundial aí, esse jogo contra o Palmeiras, ele é fundamental. Nonato, quero emendar e falar o seguinte. As Supercopas e a Libertadores foram marcantes que você conquistou. Mais um detalhe, a Supercopa de 91, ganhando do River por 3-0, eu acho que foi até um capítulo à parte. Na Argentina, o Cruzeiro perdeu por 2-0, depois com o Mineirão lotado, num jogo que muitos não acreditavam, a torcida, não sei se o Bauchita teve a chance de estar lá. Estava. O Cruzeiro venceu por 3-0, deu a volta por cima e foi algo épico que simbolizou ali o ressurgimento, o reencontro, porque os anos 80 não foram muito bons para o Cruzeiro, e a partir dali o Cruzeiro pegou o elevador e subiu. Aquele jogo foi marcante? Aquele jogo, todo mundo fica perguntando para mim qual foi o mais marcante, né? E uns acham que eu vou falar da Copa do Brasil de 96 ou da Libertadores de 97, mas não foi. É esse jogo aí, a Supercopa de 91, porque esse jogo aí marcou o meu primeiro título internacional vestindo a camisa do Cruzeiro
e a minha primeira convocação para a seleção brasileira, porque o Parreira e o Zagallo estavam nessa final assistindo o jogo. E logo em seguida eu fui convocado para a seleção brasileira. Esse jogo ele fez, só não fez chover no Mineirão. Não, foi sensacional, foi uma história muito legal. Quero registrar aqui o Luiz Barcelos, que está ajudando aqui junto ao Bola na Rede. Hoje também a presença da Dani Camargos, uma dupla super competente, eles que estão lá no nosso vídeo. Donato, conta mais um calzinho aí pra gente, alegra nossa quarta-feira. Vou contar um aí da final da Copa do Brasil de 93, né? A gente estava com um time bem desfalcado, né? O Luizinho não jogou, porque tinha tomado o terceiro amarelo, jogou o Robson, o primeiro jogo do Robson. Boiadeiro estava na seleção brasileira e o Éder teve que jogar. O Éder começou jogando, a gente estava muito desfalcado. Com uns 20 minutos assim, do segundo tempo, o nosso saudoso Pinheiro, né, que a gente chamava de Pinheirão, ele chama o Inarra e fala, aquece o Éder. Aí o Inarra fala, o Pinheiro, o Éder já está jogando. Ele, então deixa. Essa foi boa, então deixa. Não faz mais nada. E você, torcedor celeste, como está o coração para o jogo contra o Palmeiras? E hoje, qual o time que você gostaria de ver em campo? Mande sua mensagem para o WhatsApp 31 99680 2910. Não se esqueçam, tem um sorteio do Óculos Bravos. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Deixa o homem jogar. Voltamos com o seu Bola na Rede, um programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esporte e muito mais. E na sexta tem um sorteio do Óculos Bravos, que é lindo, um óculos fotocromático que espelha, ou seja, as lentes são inteligentes, escurecem ao entrar em contato com os raios UV, protegendo seus olhos. O Óculos Bravo é um oferecimento da Óculos Original, que você encontra no quiosque do Via Brasil Pampulha e no Center Minas. Óculos Bravos está nas melhores óticas e lojas de artigos esportivos. Para ganhar, mande sua mensagem dizendo o que quer ganhar. Sexta é o sorteio. Falando em mensagem, coloca na tela que tem mensagem. Sérgio Nogueira, boa tarde, Júnior Brasil, imunidade baixa, gripe pega mesmo e com gripe ou sem gripe o Atlético tem que ganhar esse último jogo da fase de grupo. Quero participar do sorteio do Óculos Bravos. Sérgio Nogueira, lá do Concórdia. Boa sorte para você, viu, Sérgio? Aqui, Romildo de Sá, boa tarde. Nonato tinha moral dentro das 4 linhas. E aqueles cruzamentos, então, da linha de fundo, dava-se a impressão que a bola ia sair. Mas era o Nonato, né? Cruzamento perfeito e cabeçada mortal. Ou seja, bola na rede, Romildo de Sá, bairro Céu Azul. A gente tem que fazer um programa só sobre o Nonato e não falar de mais nada. E nós vamos fazer, viu, Nonato? Na hora que entrar esse Mundial aí, você vai vir aqui e vai bater uma bola com a gente. Agora, Nonato, um lance que é emblemático, até o Luiz, que ajuda, participa aqui da produção do nosso programa, ele lembrava, foi contra o Boca em 94, ali do meio de campo. Talvez foi o gol que você não marcou, foi o gol mais bonito que você não teve. marcou. Que não aconteceu, porque a bola foi, bate na trave por um capricho dos deuses. É um lance que você sonha com ele, lembra dele até hoje e que vale. Procure no YouTube para você ver o lance, ele do meio de campo batendo e a bola no travessão. Isso aí, realmente é um gol, né? Se a bola tivesse entrado, ia ficar na história do Mineirão. E para, tipo assim, como não entrou o Ronaldo, a bola sobra para o Ronaldo. Se o Ronaldo tivesse feito, hoje daria uma mídia também maior, igual aquele gol que ele fez contra o Bahia, que o Rodolfo Rodrigues solta a bola. Aquela bola quem pega de canhota sou eu. Mas realmente esse gol aí contra o Boca na Libertadores de 94, se tivesse entrado aí, essa bola seria um gol para entrar na história. Me diz aí entre os três, quem foi o melhor? Vanderlei, Sorin ou Nonato? Os caras falam muito do Vanderlei. Vanderlei foi muito bom também. Vanderlei, Mas eu sou mais você. falam. E a última, agora para a gente arrematar, para ir embora. Essa, me permita, Bauchita e Guido, mas olha só. Marcelo Ramos, Ronaldo ou Roberto Gaúcho? E ainda você pode colocar o Renato. Escolhe um. Nossa Senhora. Difícil demais. Você é amigo da turma que está aqui. E aí? Pois é. Pela quantidade de jogos que jogou, eu fico com o Marcelo Ramos. Agora, em termos de mídia, sem dúvida nenhuma, o Ronaldo disparado. Mas o que o Renato fez em 3 meses de Cruzeiro foi coisa
Sensacional. Faz a média com todo mundo, né, mano? Obrigado demais. Chita, super obrigado. Dá seu recado aí rapidinho. Madalena, Casa Nova, lá no Santa Teresa, dia 29, 30 e 31, quinta agora, amanhã, sexta e sábado, a partir das 20 horas. Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, eu vou estar lá participando, eu, junto com o Gleison Fonseca, da Carne Nua, e o Maurinho Berro d'Água também, vamos estar fazendo lá ingressos na Go Free. Estaremos lá. Valeu, galera. Muito obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser.